a impressão que o vídeo de hoje te interessa. Será que o diabético sempre vai acabar na insulina? Será que esse é um caminho incontornável? Nós não temos nada a fazer e todo mundo vai acabar na furada. É isso então? Eu acho que você tem muito a fazer para escapar da insulina. E você, junto comigo, vamos julgar se é verdade que todo diabético vai usar insulina e é só uma questão de tempo. Essa eu quero ver, hein? Você vai ficar comigo até o final? Tô de olho em você, logo depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas. Esse assunto de hoje é quente, hein? Isso aqui te interessa. Será que você vai acabar tendo que usar insulina? Será que não tem uma alternativa, não tem outro caminho? Todos os diabéticos, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, vão acabar lá. É isso então. Eu tenho certeza que muitos já tiveram essa impressão. É só isso que a gente escuta por aí. E no vamos combinar, né? É mais ou menos isso que você vê também. Os diabéticos, especialmente aqueles mais antigos, que já têm 15, 20 ou mais anos de estrada, frequentemente vão precisar usar insulina. E é daí que vem essa orientação, essa percepção. Mas vocês sabem, né? Eu não gosto de falar de grupos. Eu gosto de falar de pessoas. O que você estaria disposto a fazer para evitar isso em você? Dane-se o grupo. Você. O que você está disposto a fazer? Vamos entender esse negócio direito? Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista. Você está no maior canal do Brasil sobre a reversão do diabetes tipo 2. Faz 10 anos que esse assunto me entusiasma e eu estou aqui compartilhando com você porque eu tenho uma missão. A missão desse canal é ajudar na reversão de 1 milhão de diabéticos no Brasil. O que você acha? 1 milhão é muito? Estou viajando? Ou 1 milhão é pouco? Se você considerar que a gente tem quase 50 milhões de diabéticos e pré-diabéticos no Brasil, e isso é um chute porque ninguém sabe, e depois da pandemia as coisas estão bem diferentes, bem piores, eu já estou achando que 50 é bem razoável e 1 milhãozinho dentro de 50 é pouco para nós. Mas não adianta nada falar de 50 milhões se eu não conseguir convencer você. Tudo bem que eu vou precisar de você com os seus botões aí para encaminhar esse vídeo, para comentar da Escola do Diabetes, para divulgar as boas novas. Mas se você não colocar em prática, a gente nunca vai chegar lá. Vai encarar o desafio? Repara que eu não falei que é fácil não, tá? E não tem nada a ver com comprar coisinha em farmácia, cápsulazinha. Você já deve estar cansado de chazinho e vitamina, né? Não é daí que vai sair a sua solução. Tira o cavalinho da chuva, vamos aqui botar a mão na massa, porque é isso que interessa. Não é massa de macarrão, não. É outra massa. Muito bem, pessoal. Ao invés de ficar com essas frases prontas, fazendo previsões do futuro para milhões de pessoas, o que é que determina quantos remédios um paciente vai ter que usar? Imagina que você tem dois efeitos possíveis, duas grandes classes de medicamentos disponíveis para o tratamento do diabetes. Você tem medicamentos à base que copiam, pelo menos, a ação da insulina, e aí entra a própria insulina, entram remédios que liberem a insulina, entram remédios que aumentam o tempo de ação da insulina no sangue das pessoas, tudo o que leva a insulina a agir mais. Pega o efeito que ela faz, tenta aumentar isso um pouquinho. Se a insulina é um hormônio de estoque, então são efeitos estocadores de glicose. Por um lado, elas tiram a glicose do sangue, mas por outro tem que estocar em algum lugar, né? E nessa hora, com frequência, quando a gente bota a insulina no sistema, as pessoas engordam, porque afinal de contas, né, tem que ir para algum lugar. Nosso estoque de açúcar é desse tamanico, então o fígado transforma em gordura e é para lá que a bichinha vai. Para isso, a gente tem outra categoria de medicamentos. São medicamentos que tentam alcançar melhor controle glicêmico independente da insulina, de preferência usando menos insulina do que atualmente. É a grande classe dos sensibilizadores da insulina. O carro-chefe, o campeão, o mais famoso desse grupo é a própria metformina. Repara que eu não estou falando que ela é super capaz de fazer isso, ou que ela é muito potente em fazer isso, mas esse é o efeito que ela tem. Ela tenta baixar a glicose sem estimular mais produção de insulina e com frequência, inclusive, consegue até diminuir um pouquinho mais, mas você precisa fazer sua parte e ajudar, coitadinha. E junto da metformina, tem várias outras medicações que podem buscar um efeito semelhante. Melhor controle glicêmico independente da ação da insulina, sem ter que aumentar a ação da insulina. Afinal de contas, quem determina quanta insulina você vai precisar por dia, por exemplo? Vamos botar número na jogada aqui para você entender isso melhor. Quem é que vai ter que aplicar insulina? Ter que usar insulina de seringa, de caneta? Vai ter que furar a pele para injetar a insulina de baixo porque não está conseguindo secretar o suficiente. É aquela pessoa que, vamos imaginar assim, ela precisa de 50 unidades de insulina por dia, mas o pâncreas dela só consegue entregar, vamos supor, 30. Se ela precisa de 50 unidades de insulina, 50 quantidades
quantidade, sei lá como é que você quer chamar, 50 doses de insulina, mas o pâncreas só consegue fabricar 30, já viu, né? Tá faltando insulina, a glicose vai subir, e você vai lá, aplica o que tá faltando e, teoricamente, tudo fica numa boa, tudo matematicamente se equilibra, certo? Certo na teoria, mas é só para você ter uma ideia, tá? Você tem que alcançar uma certa demanda. Seu pâncreas não chega lá, você suplementa essa dose. Deu para entender até aqui? Só que essa pergunta tem uma segunda parte que é mais importante ainda. Como é que você poderia fazer para demandar para o seu corpo precisar de menos de 50? Porque se o seu pâncreas consegue entregar 30, e se você consegue demandar menos insulina? E se você consegue ajustar o necessário? Porque se você consegue precisar de 30 e seu pâncreas entrega 30, precisa aplicar insulina agora? Não, né? E aí eu te pergunto, de onde vem a nossa necessidade de insulina? E a resposta é complexa. 1 milhão de coisas podem afetar se o seu pâncreas vai produzir mais ou menos insulina. Embora tenha 1000 coisas, algumas são muito mais importantes do que outras. Qual é o maior determinante da necessidade de quanta insulina você vai precisar em um determinado momento? Pergunta chata, né? Pergunta técnica, meio avançada, inclusive. Mas sem isso, você não consegue enxergar o que está acontecendo. Mas quando você pensa, para que o nosso corpo precisa de insulina, já começa a ficar mais claro, né? E essa aí que você está pensando é a principal função dela. Então, a maior dose de insulina que você tem no seu dia a dia é usada para controlar o açúcar que você consome. E você sabe disso. Qualquer diabético sabe disso. O que acontece se você aumenta a quantidade de açúcar numa determinada refeição sua? Vamos supor, lembra que açúcar não é doce, hein? Não é só doce. A maior parte dos nossos açúcares são salgados. O que acontece se você quer jantar macarronada? A quantidade de açúcar é enorme, porque macarrão é feito de glicose. O seu pâncreas vai se virar nos 30 para tentar alcançar essa demanda, que hoje está super alta, porque você escolheu errado. E pode ser que ele consiga, pode ser que não. Se você inventa de ficar comendo macarrão toda hora, e lembra que macarrão não precisa ser macarrão, né? Pode ser pão, pode ser arroz, pode ser tapioca, pode ser cuscuz, mas você inventa de comer esse troço todo santo dia e o seu pâncreas está suando aqui, ó, para conseguir entregar o que você precisa. E você está demandando, você está pedindo bastante, porque você está comendo tudo errado. Essa é a grande verdade. Se chegar uma hora que seu pâncreas não consegue entregar, pode ficar tranquilo, viu? Sua receitinha de insulina está chegando. Repara, eu não estou sendo malvadão de mostrar o óbvio para você. E eu espero que você não escute isso e fique reclamando que o doutor está trazendo as más notícias. A má notícia é que te explicaram que farinha integral, pão integral, arroz integral era diferente o suficiente para te salvar. Mas é só você ver as fitas que você percebe que não é. Você vai comer esse troço e vai subir pra caramba. E adivinha quem é capaz de fazer cair? Torce pro seu pâncreas dar conta. Ele vai ter que rebolar para produzir o suficiente. Se isso acontece todo dia, ou a cada 2 dias, ou a cada 3 dias, pode saber que vai afetar a sua glicada. E aí eu te pergunto, o que acontece quando você chega no consultório do seu médico com a glicada alta? Ele vai aumentar remédio. E ele tá errado, por acaso? Quer brincar de dar murro em ponta de faca e pagar para ver o que o diabetes é capaz de fazer com você? Tem certeza que quer brincar disso? Claro que o seu médico não é vendido do laboratório. O seu médico está fazendo o possível para compensar um erro que você criou. Talvez nem ele tenha parado para pensar nesse equilíbrio que eu estou explicando para você. Mas eu te garanto, não foi ensinado desse jeito para ele na faculdade dele. Então talvez a culpa não seja dele. Talvez seja você que vai ter que mostrar para ele do que o ajuste na alimentação é capaz. Percebe como a gente gosta, na verdade, de botar a culpa no terceiro, entendeu? No outro. Mas abraça a sua parcela de culpa aí, ó, faz o que tiver ao seu alcance para saber se não melhora. E aí que tá, os remédios, na verdade, até podem dar um empurrãozinho para lá ou para cá. E escolha bem os remédios e para onde eles vão te empurrar. Porque para muita gente, aliás, eu vou te falar que a maioria das pessoas não está diabético por falta de insulina. Presta atenção no que eu acabei de falar. Eu dei o exemplo de diabéticos que pioram a sua doença por não conseguirem secretar insulina o suficiente. Mas 90% das pessoas está diabético porque a insulina não consegue realizar o papel dela. O papel dela é estocar glicose e não tem mais espaço no corpo do diabético para essa glicose ser estocada. É igual você querer encher uma geladeira que está cheia. E adivinha quem encheu? Foi você mesmo. E é por isso que usar insulina em quem já está cheio é péssimo negócio. Vou falar de novo. Usar insulina em quem produz insulina é péssimo negócio. Inclusive, quando a gente tentou, a gente que eu falo, a medicina, tentaram controlar o diabetes na porrada, usando o máximo de remédio possível, até bater uma glicada de 6,5, as pessoas morreram mais. Chegou no final do estudo e quem teve o diabetes mais baixo, uma dose muito mais alta de remédios, complicou
ficou mais. Falaram que foi por hipoglicemia, mas tem a impressão que a gente agrava muito a própria resistência à insulina. E resistência à insulina não é brinquedo, viu? É a origem do diabetes e eu acho mais grave do que a própria glicose alta. Enfim, você precisa entender esse conceito que eu chamo de teoria da banheira, que é o ajuste entre o quanto cabe e o que você quer colocar para dentro. A hora que você entender esse conceito, a hora que você colocar ele em prática, adivinha o que acontece com a dose das medicações necessárias para controlar o problema. De repente, se você faz uma refeição e ela cabe na sua banheira, não precisa de remédio nenhum. Já está tudo resolvido, pelo menos na superfície, que é um primeiro passo. E aí, talvez você esteja se aproximando de uma fase que eu adoro ver nos meus alunos da escola do diabetes, que é a fase da desprescrição. Você pega aquela listona de 2 páginas e vai arrancando fora o que não faz efeito mais, eliminando da lista o que não precisa mais, já está controlado por outras vias, não trará mais benefício para aquela pessoa. E quem usava 7 comprimidos passa a usar 1. E depois de um tempo insistindo um pouquinho mais, quem sabe até nenhum. Não vai ser nem a primeira nem a última vez que eu vejo isso acontecendo. Toda santa semana eu vejo um caso novo. Faz sentido para você? Então é verdade que todo diabético vai precisar de insulina? Não, não é verdade. Desde que você pague o preço. Qual é o preço a ser pago? Conhecimento. Vocês estão acostumados a buscar informação no consultório médico. Não é mais lá que vocês vão ser orientados. Ou pelo menos não é na maioria dos consultórios hoje em dia. Onde é que vai ser então? Vai ter que ser aqui na internet, mas vocês têm que largar essa mania de ficar vendo chazinho. Vocês têm que parar com essa ideia de buscar atalho e achar que cápsula vai dar conta desse recado. Tem que entender, gente. Tem que entender o nosso corpo lá por debaixo do capô. O mínimo. Modéstia à parte é o que a gente faz aqui nesse canal. Se você topa, tá aqui disponível de grátis para você. Mas dá trabalho, tá? Dá raiva, dá frustração, dá um monte de sensação ruim até que você pegue o jeito. E eu vou te ajudar. Eu vou te fazer vídeo após vídeo até você pegar a manha. Mas aqui no YouTube é você sozinho, beleza? Lá na Escola de Diabetes a gente tem reuniões para conversar e a gente fazer isso juntos. Se você quiser passar por uma consulta, eu faço isso para você. Mas aqui no YouTube o caminho é mais longo. O que interessa é se você está disposto. Deu para entender um pouquinho melhor? O conceito é um pouco mais avançado, eu concordo. Mas ele é importante. Comenta aqui embaixo se você entendeu e aperta os botõezinhos aí que você achar que mereça, encaminha para quem quiser se achar que merece. Pode considerar também se tornar membro do canal para dar um estímulozinho extra para fazer mais vídeos para vocês. Combinado? Toda semana 2 a 3 vídeos novos. Espero que você goste. Espero você no próximo. Até lá. Um abraço.